olhando o cenário Brasil, hoje a complexidade do país ela ajuda a enxergar que nos próximos anos ainda assim você vai ter uma demanda muito grande por alguns tipos de advogados ou algum tipo de serviço jurídico. Sem dúvida nenhuma, tributário para o mercado ainda Brasil local é muito importante, ou seja, o profissional que tem essa habilidade, a complexidade do país ajuda que você sempre tenha necessidade desse tipo de profissional. Ainda assim, o país está passando por momentos de consolidação de setores, ainda tem muita coisa para ser feita no Brasil, então você tem aquisições de empresas, você tem desinvestimentos, investimentos, entrada de fundos de investimentos europeus, americanos no país, através de aquisição de empresas. Isso deve mexer bastante também com a cadeira de societário, quando você fala do profissional brasileiro da área jurídica. Então, na última década, houve um grande número de IPOs no nosso mercado e, nesse sentido, as regras que regulam a relação entre as companhias e seus investidores externos, elas ganham muita importância, sobretudo em razão da compreensão da importância da proteção desses investidores minoritários para a saúde do mercado como um todo. Além disso, trabalhista, pela complexidade de novo do país, eu entendo que tudo que tem muito pouca definição clara, ou seja, que passa também por uma avaliação interpretativa, que você tem diversos pontos de vista e que tem uma ingerência do governo muito grande, todo país que você tem isso, você tem uma necessidade maior pela área do direito ou por um profissional do setor jurídico. Então eu diria que societário, tributário e trabalhista para o país, Brasil, América Latina, ainda são áreas bem demandadas e nos próximos anos dificilmente isso vai se acabar. Quando você fala um pouco de profissões extras, além das especializações do jurídico, você tem algumas áreas hoje que demandam profissionais também com formação em direito. Então, relações governamentais hoje é uma área que está crescendo dentro das empresas, que é a parte de negociação com o governo, entendimento de como vão ficar as legislações dentro daquele determinado setor, negociação de oportunidades em diversos estados, e esse profissional hoje tem sido demandado normalmente vindo da cadeira de advogado, normalmente vindo dentro de uma área jurídica de uma empresa, justamente por ser uma pessoa que confia na empresa, conhece bastante da legislação brasileira e você necessariamente entende que ele tem um bom conhecimento do que pode e o que não pode ser feito. Quando eu estava na faculdade, não era comum se pensar na posição do professor de direito em tempo integral. Eu acho que isso mudou muito nos últimos anos e essa é uma profissão crescente. É uma área, para quem tem evidentemente perfil, extremamente atraente, né? A vida de pesquisa é uma vida com muita aventura e diante do crescente papel do direito no desenvolvimento econômico-social, a reflexão sobre os diferentes arranjos e institutos ela é muito valiosa. Daí que realmente me parece que a área acadêmica em direito é uma alternativa bastante interessante. Não necessariamente você tem que ter alguma especialização dentro da tua própria faculdade, mas sim os cursos extra que você vai fazer, a experiência dentro do setor, já ter alguma relação dentro da tua área jurídica, já ser uma área conectada com o governo, isso começa a facilitar, ou seja, se você tem interesse de entrar numa área de relações governamentais, relações institucionais, o quanto antes você começar a ter uma participação em atividades que se relacionem com o governo e com tomadores de decisões, muitas vezes políticos, essa área você começa a ter uma tendência a se inclinar. E também algumas habilidades que são soft skills, né? Então a comunicação desses profissionais tem que ser diferenciada, principalmente relações governamentais. A habilidade de negociação é muito importante para esse tipo de profissional. Ele vai estar em situações onde ele vai ter que brigar pela empresa em muitos casos, para o lado positivo e muitas vezes para evitar algum tipo de punição. Então, sem dúvida nenhuma, as habilidades pessoais dele contam muito além do diploma acadêmico.